Lewis Hamilton deu uma entrevista ao L'Équipe que no vídeo de hoje vamos analisar juntos. Ele esclareceu alguns pontos do seu primeiro ano na Ferrari, falou com quem conversou mais, se pronunciou sobre a temporada e sobre o próximo ano. Vamos também ver as declarações de Vasseur antes do fim de semana em Baku, junto com a preparação da Ferrari. Precisamos falar sobre a Red Bull e também sobre as novas regras para as asas dianteiras em 2026. E não podemos esquecer da Cadillac, porque há muito a dizer sobre a simulação de Pérez, com Dominicali também em busca de novos comissários. Agora vamos ver tudo em detalhe. Não se esqueça de deixar um like se você gosta dos vídeos, de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo sobre Fórmula 1 e Ferrari. Vamos começar. Não falei nem com Alonso nem com Vettel sobre a Ferrari. Com Fernando não converso muito, enquanto Seb sempre foi um grande amigo e um grande apoio. Isso é o que Lewis Hamilton disse em uma entrevista exclusiva ao L'Équipe. Eu pretendia ligar para Vettel durante a pausa de verão e farei isso em breve. Ainda não o fiz porque não queria ter preconceitos. Depois de 6 a 8 meses de experiência, terei uma visão mais clara e então falarei com ele. São palavras que mostram bem o momento que Hamilton está vivendo. A Ferrari, de fato, não teve um campeão mundial na equipe de 2021 a 2024. Havia Charles Leclerc e Carlos Sainz, este último escolhido por Binotto no lugar de Sebastian Vettel. Antes disso, Vettel havia assumido o legado de Alonso em 2015 e nenhum dos dois conseguiu trazer o título de volta para a Ferrari. Hamilton, por outro lado, chegou em 2025 com um enorme palmarés. 7 títulos mundiais, recorde que compartilha com Michael Schumacher. Mas sua aventura na Ferrari, pelo menos até agora, revelou-se muito mais complicada do que o esperado. E aqui está o ponto. O fato de Lewis não ter querido falar imediatamente com Vettel é significativo, porque Seb conhece muito bem a realidade da Ferrari. De 2015 a 2020, ele viveu alegrias e grandes decepções, e hoje é provavelmente a pessoa que melhor pode aconselhar Hamilton sobre como lidar com as pressões de Maranello, os relacionamentos internos e também o ambiente externo. Ao mesmo tempo, Lewis quer construir uma experiência direta sem influências e preconceitos. Do meu ponto de vista, essa é uma escolha inteligente. Hamilton sabe que a Ferrari é uma equipe única, tem um peso político enorme, um nível de pressão midiática que não existe em outro lugar e, acima de tudo, uma expectativa infinita de resultados. É justo que, antes de ouvir a experiência de Vettel, ele construa a sua própria. Só depois de 6 a 8 meses, quando tiver experimentado as dinâmicas técnicas e humanas, poderá realmente se beneficiar de um confronto com Sebastian Vettel. Tecnicamente, sua temporada até agora demonstra isso. Hamilton teve dificuldades para interpretar a SF25, um carro muito diferente dos Mercedes com os quais venceu. A Ferrari lhe deu um pacote competitivo, mas inconsistente, e os resultados não foram à altura das expectativas. Está claro que a adaptação é mais difícil do que o previsto. Em resumo, Hamilton está vivendo em seus ombros o que muitos campeões experimentaram antes dele. Correr com a Ferrari é uma honra, mas também um peso enorme. Não basta o talento, é preciso ter a capacidade de suportar o contexto. E o fato de que em breve falará com Vettel mostra que Hamilton não se limita a dirigir, mas também quer entender profundamente o que significa ser um campeão mundial com o macacão vermelho. E já neste fim de semana, esperamos muito de Lewis Hamilton, que deve tentar fazer melhor em relação ao último grande prémio em Monza, na Itália, onde foi forçado a recuperar. Enquanto aqui em Baku, queremos ver um Hamilton que começa mais à frente, talvez no top 5. Sobre o fato de não ter se pronunciado nem com Vettel nem com Alonso, eu esperava. Hamilton, antes de tomar qualquer decisão, espera muito tempo, quer avaliar todos os fatores decisivos. Com Alonso, ele o respeita muito como campeão, mas eles não têm uma relação de amizade. Ao contrário, com Vettel sim, e a relação entre Hamilton e Vettel melhorou muito ao longo dos anos. Foi justamente em Baku, em 2017, que houve a famosa batida entre os dois, causada pelo próprio Sebastian Vettel. A partir daí, conseguiram retomar a relação e se tornaram amigos. E o objetivo da Ferrari em Baku é conseguir a 5ª pole position consecutiva com Charles Leclerc. E para isso a Ferrari montou uma solução híbrida na asa traseira que retoma o pacote visto em Spa, na Bélgica, adaptado às necessidades particulares do Azerbaijão. Vamos ver do que se trata. Oliver Elwig, engenheiro de performance da Ferrari, explicou claramente. Aqui é preciso minimizar a resistência para ter uma velocidade máxima mais alta, mas também é necessário carga para frear forte e ter aderência nas curvas lentas. E então chega a asa traseira híbrida da Ferrari. O perfil principal é semelhante ao de Spa, mas há mais carga em comparação com Monza, mas ainda assim é aliviado. Existem suportes externos da asa móvel que são quadrados para maximizar a carga naquela área e o flap é ajustado e encurtado com um pequeno V central e uma seção reduzida em direção à extremidade. Uma escolha que reduz a resistência na reta sem sacrificar muito a estabilidade. Uma solução quase artesanal, feita sob medida para Baku. Porque além do compromisso aerodinâmico, há outro tema: os pneus.
Acreditem que a Pirelli teme que os pneus dianteiros percam até 40 graus de temperatura antes da freada após a linha de chegada. E é exatamente aqui que a Ferrari deve jogar suas cartas. Vai privilegiar a velocidade máxima ou ter mais aderência nas curvas. Uma coisa é certa, a SF25 deve aproveitar cada detalhe para permanecer na luta lá na frente, pelo menos pelo pódio. Os rivais são muitos, mas a roça sempre mostrou que é forte aqui em Baku. Precisamos comentar também sobre algumas notícias extras sobre a questão de Wolf Zimmermann e Lars Schmidt, dois engenheiros que estão indo para a Audi vindos da Ferrari. Mas vamos ver em detalhes porque essa é uma notícia tão importante para a Ferrari. A verdade é que tanto Wolf Zimmermann quanto Lars Schmidt já haviam concluído seu trabalho no projeto 2026 da Ferrari antes de partir. Em outras palavras, o motor da Ferrari já está bem avançado e não está atrasado como alguns querem fazer acreditar. E há muitos rumores circulando no mercado de técnicos. No momento em que todas as equipes estão fazendo de tudo para conseguir engenheiros experientes nas novas unidades de potência, desacreditar a Ferrari se torna uma estratégia. Espalham rumores de atrasos para assustar os talentos e convencê-los a assinar com outras equipes. É um jogo político que na Fórmula 1 já vimos 1000 vezes. Basta pensar em como certas indiscrições ao longo dos anos influenciaram escolhas de pilotos e engenheiros. E aqui chega a parte interessante. Em Maranello, há grande confiança no trabalho da equipe liderada por Enrico Gualtieri. O motor 2026 já está em fase avançada e os dados no banco dão tranquilidade. O verdadeiro desafio será integrar a nova unidade de potência com o chassi e com as regras aerodinâmicas, que a partir de 2026 mudarão tudo. Os monopostos serão mais leves, mais compactos e com 50% da potência confiada à parte elétrica. A política no paddock nunca morre. Hoje, o objetivo é construir uma narrativa de uma Ferrari em dificuldade, enquanto a Mercedes é pintada como a favorita absoluta. Mas a realidade pode ser menos óbvia. O desenvolvimento do motor da Ferrari é sólido e as saídas não deixaram lacunas técnicas reais. Claro, resta a batalha para manter figuras como Diego Tondi, que está em risco, outro talento cobiçado por muitas equipes. Do meu ponto de vista, o quadro é claro. Estamos diante de uma guerra de percepções. Na Fórmula 1, o resultado técnico é fundamental, mas igualmente importante é a credibilidade que se constrói fora da pista. Se você faz o paddock, acreditar que está atrasado, corre o risco de perder figuras-chave. E por outro lado, você mostra segurança, atrai talentos. E é nesse terreno que grande parte do desafio para 2026 será jogado. Ferrari não deve cair na armadilha, deve proteger sua equipe e continuar trabalhando em silêncio e chegar aos testes de 2026 com os números em mãos. Nesse ponto, os rumores políticos não contarão mais nada. E falando justamente de 2026, também surgiram as primeiras simulações sobre os novos monopostos. Vamos ver o que os dados nos dizem. Após os testes da Pirelli dedicados aos novos pneus, Mario Isola confirmou que a diferença entre a equipe mais avançada e a mais atrasada pode chegar a até 20% de diferença de desempenho. Uma enormidade se pensarmos que na Fórmula 1, muitas vezes, poucos décimos decidem o destino de um campeonato mundial. A Ferrari participou atentamente desses testes, testando também as asas dianteiras móveis logo após o GP da Hungria junto com a Alpine. É um detalhe importante porque essas soluções aerodinâmicas serão centrais em 2026 para reduzir a resistência nas retas e maximizar a velocidade sem comprometer muito a carga nas curvas. Segundo Mario Isola, as simulações entregues até 30 de junho ainda são imprecisas, mas servem para a Pirelli começar a selecionar os compostos. Somente em dezembro chegarão os dados mais precisos. Enquanto isso, a empresa milanesa trabalha em uma gama mais ampla de opções justamente para cobrir as incertezas entre os vários projetos. Enquanto isso, no paddock circula o rumor de que a Mercedes já está muito avançada, especialmente no lado do motor, e que pode chegar a 2026 com uma vantagem técnica importante. Mas a verdade é que quase todas as equipes já abandonaram o desenvolvimento dos carros atuais e estão concentrando todos os recursos no novo regulamento. Do meu ponto de vista, o dado de 20% de diferença deve ser tomado com cautela. É verdade que as simulações mostram lacunas enormes, mas historicamente no banco e no CFD os números tendem a se reduzir quando os carros realmente entram na pista. O que, no entanto, é claro, é que haverá uma diferença inicial muito ampla e quem começar atrás corre o risco de ficar lá por muito tempo porque o regulamento de 2026 reduz drasticamente as áreas de desenvolvimento. Para a Ferrari, a prioridade não é apenas ter um motor competitivo sobre o qual de Maranello filtra confiança, mas também encontrar rapidamente o compromisso certo entre chassi e aerodinâmica. Vasseur disse isso. Temos melhorias em todas as áreas, mas é preciso reagir rapidamente. Em outras palavras, 2026 não será um ano de transição. Ou você começa forte ou corre o risco de queimar um ciclo inteiro. Em resumo, os dados da Pirelli nos contam um futuro incerto e cheio de variáveis. Mas uma coisa é certa. Quem acertar o primeiro carro de 2026 pode ter uma vantagem enorme destinada a durar anos. E desta vez a Ferrari não pode se dar ao luxo de errar o momento.
E vamos falar de um problema real dos carros de 2026. Sobre as asas dianteiras móveis, falamos do resfriamento dos pneus dianteiros nas retas. Fato, algumas equipes informaram à Pirelli que a aerodinâmica ativa dos próximos monopostos pode tornar difícil manter os pneus na janela correta de temperatura. A partir de 2026, tanto a asa dianteira quanto a traseira terão aerodinâmica ativa com eficácia 3 vezes superior ao atual DRS. Isso significa que na reta, as asas se abrem e reduzem drasticamente com o aumento e a diminuição da carga aerodinâmica, permitindo alcançar velocidades de ponta mais altas nas retas. Mas há um efeito colateral. Menos carga significa menos pressão do pneu no asfalto, portanto, menos deformação e menos calor gerado. A isso se soma a velocidade muito alta, que acentua o resfriamento pelo efeito do ar, e o resultado é que os pneus dianteiros correm o risco de perder mais de 30 graus nas retas mais longas. Já acontece hoje em Baku e há o perigo de sair da janela e comprometer a aderência na entrada da curva, levando o carro ao substerço. O problema não afeta os pneus traseiros, que muitas vezes sofrem de superaquecimento. A verdadeira criticidade está na dianteira e não em todos os circuitos. Traçados lentos como Budapeste não terão dificuldades, mas em pistas de alta velocidade com longas retas, a questão se torna séria. A partir de 2026, as rodas não serão mais padronizadas. Cada equipe poderá projetá-las e isso abre um novo campo de desenvolvimento. A conexão térmica entre freios e rodas, de fato, pode se tornar uma arma para transferir calor aos pneanteiros e mantê-los na temperatura. A FIA já introduziu restrições para limitar essas trocas, mas a história ensina que as equipes encontrarão margens de manobra. Quem souber explorar as rodas como ferramenta de gestão térmica poderá ter uma vantagem importante. E aqui se vê a complexidade das novas regras de 2026. Não bastará fazer um motor potente ou um chassi leve. Será necessário também resolver novos problemas como o da temperatura dos pneus. É um cenário clássico da Fórmula 1. Há uma solução técnica, ou seja, as asas móveis que resolvem um problema, a eficiência, mas abrem outro, o resfriamento. Pessoalmente, acho que será uma das áreas decisivas de desenvolvimento. As equipes que encontrarem o melhor compromisso entre a aerodinâmica ativa e gestão térmica dos pneus começarão com uma vantagem enorme e, com as rodas novamente livres, poderemos assistir a uma nova corrida por soluções criativas, um pouco como foi anos atrás com os sistemas de sopro ou os dutos de freio. 2026 não será apenas uma revolução regulatória. Será também um desafio político e técnico para contornar os limites impostos e encontrar aqueles detalhes que fazem a diferença. E falando de 2026, devemos também aprofundar o tema da Cadillac, porque Pérez está preparando um novo teste visando 2026. O mexicano recém-chegado de um evento nos Estados Unidos confirmou: estarei primeiro em Charlotte e depois na Inglaterra. Na sede, trabalharei no simulador, mas também pilotarei um monoposto de Fórmula 1. Preciso começar a me preparar, especialmente fisicamente. O pescoço perdeu tonicidade e preciso voltar a 100% para enfrentar a próxima temporada. O carro escolhido para o teste de Pérez é a Ferrari SF23 de 2023. Segundo rumores, a Cadillac teria chegado a um acordo com Maranello para usar um carro da temporada passada como carro de teste anterior. Uma escolha lógica, visto que a partir de 2026 a equipe americana usará a unidade de potência da Ferrari, com também a caixa de câmbio e a suspensão do novo 678. Este movimento não é apenas um banco de provas para Pérez. Serve para toda a equipe ganhar familiaridade com a logística, os ritmos e as complexidades de um fim de semana real. Depois de simular um fim de semana de corrida em Monza com sua equipe, a Cadillac está investindo enormes recursos não apenas para montar o carro de 2026, mas também para recrutar técnicos e acostumar o pessoal aos 24 grandes prémios previstos no calendário. Este teste é um sinal forte. A Cadillac não quer ser uma equipe de fundo, está construindo bases sólidas e escolheu confiar em uma Ferrari para aprender desde já como funciona um projeto vencedor. Pérez, por sua vez, deve demonstrar que ainda pode ser competitivo e começar a reacostumar o corpo às solicitações de uma Fórmula 1. Para mim, é uma operação inteligente. Em vez de esperar a 2026, a Cadillac aproveita um ano de antecedência para reduzir a curva de aprendizado. A colaboração com o Maranello pode ser a chave para não começar muito atrás. Não veremos desempenhos de primeira página nesses testes, mas entenderemos se a Cadillac realmente tem a seriedade e a organização para se tornar um projeto competitivo. Finalmente, devemos falar também da escolha de Stefano Domenicali de recrutar novos comissários profissionais. Vamos ver tudo em detalhes. Há anos se discute a incoerência nos veredictos dos comissários de corrida. O sistema baseado em comissários voluntários levou a decisões conflitantes para episódios muito semelhantes. Domenicali sabe bem disso e não se esconde. É preciso melhorar o sistema de comissários e dar mais uniformidade de julgamento.
A Fórmula 1 está pronta para investir para garantir profissionalismo e credibilidade ao campeonato. Por isso, ele disse que devem encontrar um equilíbrio entre a FIA e a Fórmula 1. E Domenicali foi direto. Hoje a Fórmula 1 é complexa, técnica, esportiva, mas também financeira. Serve um sistema de profissionais remunerados e estamos dispostos a fazer a nossa parte. Ele também acrescentou: precisamos encontrar um equilíbrio. A FIA e a Fórmula 1 devem trabalhar de mãos dadas, mas as equipes devem continuar a ter voz ativa. A centralidade da comissão da F1 precisa ser reforçada. E Domenicali toca em duas questões que a Fórmula 1 não pode mais adiar. Os comissários profissionais são agora indispensáveis. Há muitos episódios nos últimos anos que colocaram a Fórmula 1 em uma posição embaraçosa, com sanções incoerentes que geraram mais discussão do que as próprias corridas. É necessária estabilidade, competência e continuidade de julgamento. No fronte governamental, o risco é que a comissão da F1 se torne um órgão formal, mas pouco incisivo. Se realmente se quer dar mais poder às equipes, é preciso evitar que as decisões sejam bloqueadas por quem não tem margem de manobra. Caso contrário, o sistema permanece lento e pouco eficaz. Em resumo, Domenicali está certo. A Fórmula 1 cresce a nível midiático e comercial, mas se não resolver os nós de credibilidade e governança, corre o risco de se prejudicar. Profissionais na direção de prova e uma comissão enxuta e respeitada seriam dois avanços gigantescos. Deixem-me saber nos comentários a sua opinião sobre todos os temas que abordamos no vídeo. Como vocês gostariam de melhorar a Fórmula 1? Estou curioso para ler e responder a todos os seus comentários. Como sempre, lembro vocês de deixar um like, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma notícia sobre Fórmula 1 e Ferrari. Aqui é o Rasta, é tudo por agora, nos vemos em um próximo vídeo.